Olá, seja bem-vindo ao Take Off for the Future da TAP Air Portugal, um local onde vamos descolar rumo a um futuro mais sustentável na aviação. Hoje vamos conhecer melhor o projeto de reciclagem a bordo da TAP e como é que pequenas ações podem fazer toda a diferença, tanto nos aviões como também nas nossas casas e nos nossos locais de trabalho. O projeto de reciclagem a bordo da TAP iniciou-se em 2024 e envolve toda a operação com o objetivo de reduzir, reutilizar e separar os resíduos em voo. Em 2025 foram criadas as condições para que essa separação fosse uma realidade, alinhada com o Sistema Nacional gerido pela Sociedade Ponto Verde. Tanto no avião como no país, a reciclagem funciona como um ecossistema interligado e é esse paralelismo que vamos tentar hoje fazer aqui com os nossos convidados, aqui no espaço do Património Histórico e Cultural da TAP. À minha direita, a Mónica Chabi, tripulante de cabina da TAP desde 1999. Em 2017 passou a chefia de cabina e em 2018 é instrutora de cabin crew. Atualmente é também diretora de tripulantes de cabine da TAP, função que desempenha desde dezembro de 2021. À minha esquerda, Ricardo Sacoto Lagoa, atualmente diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, função que assumiu após 2 anos como coordenador de Marketing e Comunicação. Anteriormente, passou também por empresas como a Mars Incorporated, em Portugal e em Espanha, e também pela Vodafone. Obrigado a ambos pela vossa presença hoje aqui. Iniciava a nossa conversa com uma pergunta dirigida a ambos, se calhar começava aqui com a Mónica, para passarmos aqui do particular para o plano mais geral, que é, quando falamos de reciclagem, o que é mais desafiante? Adotar equipamentos e adaptar equipamentos e sistemas ou mudar comportamentos? À partida eu diria ambas, porque quando nós falamos neste tipo de projetos em ambiente operacional é uma verdadeira aventura logo à partida, porque nós temos um enquadramento regulamentar internacional que limita um pouco esta questão. Haveria muito mais material reciclável que nós poderíamos aproveitar, mas que não o podemos fazer porque, por regulamentação, se tiver em contacto com comida tem que ser descartado, portanto não pode ser reaproveitado. Portanto, logo à partida temos esse desafio. Depois o desafio seguinte está no espaço, que temos que ser, no fundo é um trabalho de criatividade e de imaginação, de olhar para algo que já está completamente utilizado e reaproveitado e ocupado ao centímetro e vê-lo de uma forma diferente, sob uma segunda perspectiva. E então envolve um trabalho entre várias equipas, na verdade, que têm que olhar, não é, para o espaço operacional e inventar, no fundo, sobre o que já existe, de forma a criar condições para que consigamos ultrapassar estes desafios em termos de espaço. Portanto, este é um ponto. No fundo, criar condições para reciclar, que para algumas pessoas e alguns tripulantes que já têm hábitos de reciclagem pode ficar aquém das suas expectativas, porque eles já têm esses comportamentos e poderão sentir que o espaço ou as condições não lhes permite reciclar como gostariam, e por outro lado temos que habituar pessoas que não têm tanto este hábito de reajustar aquilo que fazem no seu dia-a-dia para que consigamos ver na prática os resultados do trabalho feito. Portanto, esta à partida é logo uma dificuldade. Mas diria que a parte mais desafiante é realmente quando começamos a falar em promover as alterações, em culturar as pessoas, no fundo fazer com que estes novos hábitos de reciclagem se tornem naturais, façam parte do hábito do dia-a-dia. Isto envolve mudar comportamentos e hábitos e realmente é muito desafiante. Ricardo, passando aqui do microcosmos que é um avião da TAP para o plano nacional, o que é mais desafiante? Primeiro deixe-me agradecer o convite para estar aqui convosco, ainda por cima nesta sala que, além de muito bonita, é um grande exemplo de reutilização, de reciclagem, que de facto podemos fazer grandes projetos e coisas novas baseadas até na reutilização. A pergunta é um bocadinho a pergunta do €1.000.000 quando se fala de sustentabilidade e de reciclagem de embalagens. Em todo o caso, inclino para dizer que o tema é sempre a parte da operação e a parte de criar as condições de base. É difícil de facto fazer a alteração de comportamento. Digamos que demora mais tempo, desde que começamos o projeto até que conseguimos mudar os comportamentos, os hábitos, torná-los naturais, deixarem de ser um esforço a separação das embalagens e passar a ser algo que se faz naturalmente. Mas as condições de base têm que lá estar.
requer investimento, e os paralelos são enormes entre, parecendo que não, o que acontece dentro de um avião, que é um espaço muito pequeno e difícil de operação, mas o que se passa no país também tem as suas limitações, também tem os seus constrangimentos, e o paralelo é muito grande. É aqui que tudo começa. Tem que existir essas condições de base, e essas condições de base têm um impacto gigantesco no comportamento. Porque pensarmos como pensarmos e investindo mais ou menos em comunicação, que é fundamental, está mais do que provado que se os ecopontos estiverem mais perto, mais limpos, melhor preparados para receber mais embalagens, vai-se reciclar mais, vão-se colocar lá mais embalagens, e portanto, mesmo quem tem o melhor coração e a maior vontade, vai fazer ainda mais se tiver mais condições para o fazer. E até por uma questão de desilusão, ou seja, quem tem vontade de fazer, quem quer fazer, se depois esbarra em barreiras operacionais, se esbarra no ecoponto cheio, se esbarra no ecoponto sujo, sente frustrado. E começamos aqui um movimento quase de desculpabilização e de eu posso não fazer porque não tenho condições para não fazer. E, portanto, recentrando, é fundamental ter as condições de base. No caso do país, em terra, comparando com o ar, passa por ter mais ecopontos, passa por essa rede ter uma recolha mais frequente, estar mais cuidada, no fundo, para que cada vez que o cidadão vá fazer a reciclagem, vai fazer a separação, tenha o ecoponto perto, ele esteja em condições de receber, e portanto haja aqui um casamento mais perfeito entre a vontade e a operação que permite que aconteça. Mónica, como bem referiste, o avião é um espaço com restrições físicas muito específicas, não é? E está preparado e otimizado para transportar, sobretudo, passageiros em segurança. Falando em termos práticos do projeto de reciclagem a bordo da TAP, quais foram os principais desafios práticos que vocês encontraram? Nós, na verdade, antes deste projeto iniciar, antes de 2024, já existiam algumas regras. Nós já tínhamos em manual a descrição dos artigos que poderiam ser reciclados, onde é que poderiam ser guardados, os cuidados a ter na separação. Já existia alguma coisa e alguma preocupação e visibilidade sobre esta questão. Mas quando a área da sustentabilidade se juntou e, no fundo, uniu as áreas todas envolvidas neste projeto que iniciou em 2024, que inclui a equipa de In-Flight and Ground Product, que é a equipa que define todo o produto que é dado ao cliente, a equipa da Catering Port também, que seria impossível não envolver, não é? A Catering Port neste trabalho, e a direção de tripulantes de cabine. Já existia alguma coisa, mas quando entramos neste projeto, foi aí que realmente se tornou muito mais sólido o caminho percorrido, porque tivemos que analisar cada espaço dentro do avião e cada equipamento que nós temos ao nosso dispor para tentar descobrir de que forma é que poderíamos criar as tais condições, porque também reconhecemos que é muito importante, mesmo para as pessoas que já têm hábitos e cultura de reciclagem, criar essas condições. Portanto, no fundo, o desafio foi esse mesmo, pegando nessa questão que eu achei interessante, porque nós reconhecemos inteiramente neste microcosmos que é o avião, a questão de ter que criar realmente um espaço que seja amigável para esta questão da reciclagem. Então, tivemos que olhar para o nosso equipamento, procurar equipamento que pudesse estar disponível e que fosse adaptável ao equipamento que nós temos, por exemplo, aros para colocar nos nossos waste trolleys que nós já utilizávamos para as recolhas, para poder separar itens indiferenciados de itens recicláveis, encontrar sacos com cores diferentes para que fosse fácil para os tripulantes quando estão a fazer esta recolha. E a facilidade é muito importante para nós, porque quando falamos em operação falamos em tempo também. Nós temos um tempo muito reduzido, portanto requer um esforço grande, daí nós valorizarmos tanto quando temos visibilidade na melhoria dos resultados, porque sabemos que isto implica um esforço das pessoas em fazer constantemente microajustes, tendo em conta o pouco tempo que têm. Então foi esse o maior desafio que nós tivemos. Nós tivemos que ouvir muito os tripulantes. O projeto foi muito interessante desde o início porque nós tivemos que promover workshops, reuniões e chamar os tripulantes, no fundo todos os stakeholders, não é, que estão envolvidos no projeto, somos todos, para repensar a forma como fazemos as coisas a bordo, para que fosse eficaz e para conseguíssemos realmente ver resultados neste processo, com a questão de aprender o que é lixo valorizável ou não, os cuidados que temos a ter ao separar cada um dos artigos. E creio que esta
até podemos chamar educação, não é? Que fazemos entre todos, entre esta comunidade da aviação, acaba por contagiar também os comportamentos que nós temos fora. Penso que todos os tripulantes que já tinham hábitos de reciclagem, em casa tornaram-se ainda mais atentos. Portanto, foi desafiante, de facto. Já temos um caminho que percorremos desde 2024 que nos orgulha muito. Ainda não estamos no lugar onde gostaríamos de estar. Temos ainda um caminho a percorrer, mas o caminho que percorremos é sólido. Foi desafiante, mas sentimos que valeu muito a pena. Fala-se aqui e falou a Mónica muito, falaste bem de decisão individual, não é? Mas tem que haver um sistema aqui a suportar a decisão individual. Para que as pessoas percebam, Ricardo, porque é que é essencial que a separação, neste caso, por exemplo, de lixo ou de embalagens, seja feita na origem? Porque, dizendo numa frase, se ela não acontecer, tudo se perde antes de poder começar a trabalhar. Até andaria um pouquinho para antes. Quando falamos de origem, pensamos, eu acabei de consumir o bem, acabei de utilizar, vou colocar no ecoponto. Há um ponto ainda pré-origem, que é importante também, que tem a ver com as empresas e tem a ver com o design da própria embalagem. Nós, na Sociedade de Ponte Verde, já fazemos um esforço bastante grande junto dos nossos clientes embaladores. Criámos até uma ferramenta chamada Pack for Sustain, que permite exatamente que quem coloca embalagens no mercado e quem as desenha possa perceber de uma forma simples o que é que a embalagem tem de bom e tem de mau, na utilização excessiva ou não de materiais, que reduz a quantidade de resíduo no final, mas também de analisar o que é que pode ser feito àquela embalagem para que ela seja mais facilmente reciclável. E portanto há esta pré-origem, que é o que chega ao mercado já ser com a utilização de menos recursos e melhor preparado para ser reciclado. Indo ao ponto, quando não separamos naquele primeiro momento, podemos perder de vez aquele recurso, podemos perder a oportunidade de transformar um resíduo num recurso em valorização da economia, numa nova embalagem. Porquê? Em primeiro lugar, o efeito mais direto é o efeito de contaminação. Quando eu misturo embalagens, quando eu misturo com lixo diferenciado, com biorresíduos, eu vou estragar aquela embalagem, digamos assim. E, portanto, a partir disto está perdido. O papel cartão é o melhor exemplo e o mais fácil. Se ele for misturado com líquidos, com comida, não vai ter um aproveitamento depois. Em segundo lugar, é possível recuperar alguma coisa do que é misturado? É muito pouco. Porque lá está, o processo de triagem já é extremamente complexo, levando este grande avanço da separação dos ecopontos, quando está tudo misturado, contaminado, conseguir retirar alguma coisa de lá para ser reciclado, muito difícil e muito investimento financeiro e completamente ineficiente. E, portanto, é fundamental conseguir evitar a contaminação, fazer uma separação logo no momento de origem e depois que o fluxo possa continuar e daí para a frente conseguimos, de facto, triar os restantes materiais que estão aí dentro e transformá-los depois em novas embalagens ou em novas aplicações. Portanto, é o ponto de partida quase tão fundamental, como dizíamos antes, ter as condições de base para que se possa fazer a separação, depois que ela aconteça naquele primeiro momento, porque é irrecuperável daí para a frente. E, Ricardo, para desmistificar aqui um bocadinho a questão da reciclagem, se devemos fazê-la, se não devemos, pago uma taxa de recolha de lixo, porque é que eu também tenho de fazer a separação das embalagens, como é que podemos credibilizar este processo na opinião pública? É fundamental e cabe desde logo à Sociedade de Ponte Verde, às entidades gestoras e a todos os parceiros envolvidos mostrar resultados e explicar o que é que está a acontecer e porque é que é importante que aconteça. Em primeiro lugar, vou ter a recorrer a um mito e uma crise, que acabou por não ser uma crise, que aconteceu há alguns anos, que foi, surgiu uma denúncia que um caminhão tinha recolhido os ecopontos todos, tinha misturado. E de facto pode acontecer. Pode acontecer um erro, uma falha no sistema, em que alguém, seja por erro humano, por distração, misturou as embalagens, ou misturou embalagens com o diferenciado. O que percebemos analisando o local onde aconteceu, a rota, o caminhão que foi fazer essa recolha, recebendo dados dos seguros, de quem tem a responsabilidade a nível municipal de fazer a recolha e a triagem, que na realidade o sistema tinha funcionado muito bem. Porquê? Porque havia um contentor azul de papel e cartão que estava contaminado, estava sujo com outros materiais, e alguém detectou que aquele papel e cartão devia ser recolhido, misturado e, digamos assim, retirado do fluxo do papel cartão, indo para o diferenciado, porque não ia poder ser aproveitado, para evitar que aquele papel cartão fosse contaminar outro papel cartão que estaria em boas condições num outro caminhão. E, portanto, estes pequenos exemplos, digamos que
Foi mau quando aconteceu, apanhámos todos um susto, podia ter descredibilizado o sistema, mas desmistificar e explicar ajuda a credibilizar. Normalmente é assim que as coisas acontecem. Portanto, é fundamental desmistificar, responder, mostrar o outro lado, e perceber que há pessoas que fazem um trabalho extremamente exigente, extremamente meritório de andar nos caminhões, fazer a recolha, fazer triagem nos centros de triagem, que é, em alguns casos, ainda manual. Portanto, há pessoas a separar embalagens manualmente, e, portanto, isto existe. E depois é um trabalho que é de todos. De facto, a credibilização passa também por nós, enquanto cidadãos, por fazermos, por vermos que os outros estão a fazer e percebermos que faz parte. E até, de certa forma, abandonar-nos a ideia de que é um esforço e um trabalho, mas que se torna um comportamento natural, como dizia há pouco, porque nenhum de nós pensa em lavar os dentes como trabalho. É algo que eu tenho de fazer, é natural. Àquela hora eu vou lavar os dentes, ou àquelas horas eu vou lavar os dentes. E, portanto, a eliminação deste fator trabalho é importante, tendo uma noção de exigência. De facto, nós pagamos uma taxa no nosso município pelas embalagens que vão para o e-diferenciado, aliás, pela quantidade de resíduos que está no e-diferenciado. Se colocarmos mais embalagens nos ecopontos, vamos desviar quantidades do e-diferenciado e, portanto, essa taxa devia descer, apesar dela estar indexada ao consumo de água e depois não permite esta discriminação positiva, mas ela serve para pagar o que está no diferenciado, portanto, colocando mais nos ecopontos diminuímos esta quantidade. E também as empresas pagam o ecovalor à Sociedade de Ponte Verde, que depois subsidia o sistema. E estamos num momento crítico, porque no ano passado houve um crescimento, uma duplicação quase do financiamento do sistema. Este ano mantém-se uma tendência, ou seja, o valor até sobe outra vez ligeiramente, não tanto como subiu o ano passado, mas volta a ter uma subida. Portanto, há um investimento, um dinheiro para investimento disponível no sistema histórico. Mais uma vez, quase o dobro de 2024. Em 2025 ainda não vimos resultados. Não conseguimos retomar mais embalagens. É fundamental que estes recursos que estão agora à disposição sejam muito bem investidos. Também é preciso perceber que há um investimento mais massivo, mais fácil de fazer, mas há um investimento que há a ser mais complicado. Estamos a falar de inovação, a falar de tecnologia, estamos a falar de otimizações, de perceber que rotas é que podemos otimizar. Não é como o espaço no avião, mas é espaço público. Existem as suas complicações também, mas é absolutamente fundamental. O sistema e quem tem a responsabilidade da recolha e da triagem tem que muito bem investir uma verba muito superior ao passado para dar essas condições de base, porque a credibilidade também passa por isto. E assim encerra esta questão, que é: não há nada mais credível do que eu dirigir um ecoponto que não está longe e ele estar limpo e ter capacidade de receber as minhas embalagens. Justifica-se o meu investimento, justifica-se o meu esforço e talvez ele se torne só num ato natural e deixe de ser um trabalho. Pegando no ponto que referiu do momento em que estamos, é fundamental, eu diria, recolher mais ou separar melhor. Nós lançámos uma campanha que diz que 7 em cada 10 portugueses já faz a reciclagem, mas destes só um é que faz mesmo bem. E é um bocadinho o mote que nós damos. Desmistificando, eu diria o melhor, sendo que o melhor também tem mais aqui dentro. É uma pequena batota que eu estou a fazer na resposta, mas é verdade. O que é que eu quero dizer? Temos 30% da população que não está a fazer de todo. Difícil, muito mais difícil alterar este comportamento, e estamos a falar só de 30% da população. Continuamos a incentivar, continuamos a sensibilizar, continuamos até a trabalhar com as escolas para que daqui a uma geração estas pessoas que não estão a fazer todo já não existam, ou sejam muito menos, porque naturalmente adotaram esse comportamento desde muito cedo. Mas a grande oportunidade e mais imediata está nos outros 70%. Nos outros 70% que não fazem bem, ou que só um desses 7 é que faz mesmo bem, está comportamentos errados, mas também está a não fazer todos os materiais. E, portanto, há coisas que separo, há coisas que me engano a separar, há coisas que eu não estou a separar por desconhecimento, ou porque dão mais trabalho, ou porque é mais difícil, mas também há materiais e resíduos que eu só faço às vezes. Se calhar o vidro eu faço quando tenho muita gente em casa, fizemos uma festa e há várias garrafas para reciclar e aí levamos todas. Mas no dia-a-dia deixo passar algumas. E, portanto, é este melhor que é quem já está a fazer de uma forma mais reiterada e fazer para todas as embalagens. E, portanto, são esses 70% que podem fazer a diferença, porque
A campanha diz que estamos a chegar ao ponto. Porque estes 70% já estão a ir aos ecopontos. É só ir um bocadinho mais, ou com todos os materiais, e podemos chegar lá. A Ricardo referiu escolas, portanto, que é um lugar de excelência, de formação. Mónica, passava agora para ti, qual é o papel da liderança, e falamos aqui de liderança pelo exemplo. Qual é o papel portanto, de quem toma as decisões para que, por exemplo, no caso do projeto de reciclagem a bordo da TAP, seja um sucesso e tenha uma taxa percentual cada vez mais alta? A palavra mesmo chave é mesmo essa, é o exemplo. Eu penso que quando falamos aqui na liderança e na importância da liderança neste projeto, podemos, por um lado, falar da liderança institucional, que seja a gestão da equipa de tripulantes de cabine, seja o supervisor de cabine a bordo, são também muito importantes, não só porque têm que comunicar esta questão, comunicar a questão da importância na separação, de fazer essa separação bem feita. Mais importante ainda, e nós temos apostado também muito nesse aspecto na nossa comunicação, é produzir menos lixo. Antes mesmo de separar, é reduzir aquilo que se consome. Então, se calhar, a entregar menos guardanapos, a entregar menos pacotes de açúcar, estas pequenas ações já são importantes. Mas voltando atrás à questão da liderança, para além desse papel de comunicação, de incentivo, de credibilização do projeto também, que é muito importante na questão aqui da liderança do ponto de vista da equipa de gestão, existe a liderança, e penso que essa é a mais eficaz, na verdade, que é de quem faz todos os dias, de quem mostra que é importante fazer. Existem muitos casos em que a bordo, se calhar alguns tripulantes não fariam a reciclagem, mas porque vem o colega a fazer e a fazer tão bem, nem têm coragem de estragar, não é? Então, isso acaba por ser bastante eficaz. É muito importante liderar pelo exemplo, e nós temos apostado nisso desde o início. Aliás, nós fazemos eventos na Catering Por em que chamamos as pessoas que realmente mostram um maior interesse desde o início, que colaboram connosco desde o início do projeto, que dão sugestões, que estão em constante comunicação connosco acerca deste tema, porque acreditamos que realmente o exemplo delas pode inspirar muito mais colegas a entrar neste voo tão importante até 2030 para chegarmos ao nosso objetivo. E também, Mónica, já há passageiros que escolhem as companhias aéreas de acordo com os critérios de sustentabilidade que elas apresentam. É também uma forma de influenciar quem viaja connosco. Claro que sim. Este projeto envolve todos, não é? E vai muito para além de um voo, vai muito para além do projeto que nós estamos a fazer no seio de uma companhia aérea com um objetivo e com um KPI que perseguimos. Vai muito para além disso e essa também é uma questão importante para o sucesso deste projeto, e as pessoas perceberem que é uma responsabilidade perante o planeta, perante as futuras gerações, perceber que isto vai muito para além de mim como indivíduo, não é? Ou como colaborador de uma empresa. É uma responsabilidade de todos os cidadãos. É isso, Ricardo, e a nível nacional? O tema da liderança é absolutamente fundamental. Aliás, a Sociedade de Ponto Verde, por ser a maior entidade gestora, temos cerca de 80% de cota de mercado, temos a responsabilidade, mas também muito no nosso ADN, ser os líderes deste sistema e assumir a responsabilidade de o melhorar e de o otimizar e de provocar mudança nos parceiros e quem tem as responsabilidades até operacionais. Digo isto, a liderança é fundamental para nós, até ligada com a credibilidade, com a questão anterior, com a transparência e com dados. É preciso liderar com exemplo, mas neste contexto com factos. É fundamental haver mais dados, mais transparência e mostrar-se a nível nacional resultados e o que está a acontecer. E, portanto, conseguindo perceber números simples e ver a evolução da performance, quem tem responsabilidades vai se sentir mais responsabilizado, passa a redundância, e quem tem de fazer vai perceber para o que é que está a somar o seu comportamento. Dito isto, indo mais ao tema da liderança, fundamental desde logo ao nível das empresas, e uma liderança, como também falávamos aqui antes, que não tem que ser só C-level, não tem que ser só o CEO da empresa, o diretor-geral a ser esse líder. É fundamental que haja uma cultura, que haja um padrão de comportamento, de performance, que leva a que naturalmente as coisas aconteçam numa direção. Claro que C-level tem responsabilidade sobre a cultura da empresa e sobre orientar uma estratégia que deve levar, neste caso, à sustentabilidade, à reciclagem de embalagens, mas existem muitos líderes
informais ou líderes do seu projeto, da sua marca, da sua iniciativa, que podem trazer para cima da mesa estes temas, dar o exemplo, alinhar-se com a estratégia e às vezes, como se percebe, até são pessoas mais jovens ou em posições mais júniores que são os primeiros líderes, incentivadores de uma nova cultura, de um novo foco. Muitas marcas, na minha experiência anterior, a empresa quer caminhar para a sustentabilidade, para a reciclagem das embalagens, mas é às vezes um gestor de uma marca num projeto, e às vezes uma marca até mais pequena, onde o risco é menor, que diz: e se nós comunicarmos agora sobre a reciclagem desta embalagem, além dos benefícios do produto, ou somando ao benefício do produto, e será que isto não vai ser o que vai tornar atrativo? E, portanto, esta liderança de cultura, de foco estratégico, mas depois de iniciativa, é fundamental. E depois nós acreditamos que os grandes líderes, no dia-a-dia, em casa, são os miúdos. São os mais jovens, porque eles vão aprender a fazer hoje e fazer naturalmente no futuro, e porque eles têm uma capacidade de ser muito incisivos, para quem tem filhos, primos, sobrinhos chatos em casa, e dizer ao pai: mãe, mas isto não é ali, isto é não sei onde, mas tu não fazes. E provocam se calhar ter sentimento de culpa, mas são um veículo fundamental. Vão ser eles os líderes do futuro, vão ser eles quem tem que reciclar e separar no futuro, mas já no presente há uma força muito grande de mudança e, portanto, nós acreditamos muito na formação desta nova geração. Nós temos a Academia Ponte Verde, que basicamente é um projeto que vai às escolas dar aulas sobre reciclagem de embalagens. O projeto tem duplicado o número de escolas de ano após ano. Estamos a falar de estarmos a 80 escolas para estarmos a tentar chegar a cerca de 600 escolas. Vamos aproximar de chegar dos 60 mil alunos, é a nossa ambição no curto prazo. Portanto, são saltos muito grandes, porque acreditamos muito no projeto, achámos que ele era um projeto um bocadinho de nicho e queremos nacionalizá-lo o mais possível, que chegue a todas as regiões, já chega aos Açores e à Madeira, para que isto se torne parte de uma coisa que se aprende na escola e que é tão fundamental, não diria como ler e escrever, mas que esteja nesse ambiente e que seja um básico, no bom sentido da palavra básico, que faz parte do nosso crescimento e da nossa vivência. Mónica, em 2000, passando aqui a valores concretos, não é? Em 2025, 12,4% dos resíduos de catering no Hub de Lisboa foram reciclados. O que é que nos diz este valor? É bom? É insuficiente? Vai ser melhorado? Já tens dados, por exemplo, de evolução deste ano? O que é que nos podes falar sobre isso? É tudo isso. É tudo isso. É insuficiente, mas já é bom. Ou seja, em 2024 rondava os 9%. Portanto, houve aqui mostra de que realmente houve trabalho feito e que estamos no bom caminho. Queremos melhor? Queremos, como é evidente. Temos também indicações positivas agora no início deste ano, porque já estamos a rondar os 14%, portanto isto já é algo positivo. Quando eu falo em percurso sólido, eu refiro-me a todas aquelas questões que já foram referidas aqui, que o grupo de trabalho teve que fazer, o processo de credibilização também, que é complexo. As pessoas havia muitos mitos também aqui na nossa casa e entre os tripulantes, relativamente a, será que aquilo vale a pena reciclar? Depois dizem que juntam tudo, que misturam tudo, afinal na catering port não têm condições para separar. Então houve um trabalho mesmo de formiguinha, feito por cada uma destas equipas, num trabalho de equipa muito importante, basicamente. Nos eventos que foram promovidos, na catering port, com os tripulantes a verem de facto o trabalho também individual, feito pelas pessoas manualmente, a separar as embalagens, perceber que era real. Portanto, dar essa visibilidade foi muito importante. O crescimento para os 12% não é ainda onde queremos estar, mas é um número que nos orgulha, porque já mostra um esforço e um caminho percorrido e, sobretudo, mostra que estamos no caminho em que queremos estar. Estamos na rota em que queremos estar e com a esperança de que realmente se torne algo natural e que, no fundo, introduzir no nosso serviço dia-a-dia, que nós chamamos rotina. Normalmente as pessoas não sabem, mas nós acham que a nossa profissão é muito pouco rotineira e, na verdade, o serviço a bordo chama-se mesmo rotinas, é assim que é nomeado no nosso manual. E, no fundo, é fazer com que essa rotina tenha esta nova rotina já totalmente incorporada e assumida com todos com naturalidade. Recordando aqui o mote da campanha mais recente da Sociedade Ponte Verde, do Estamos a Chegar ao Ponto, em que ponto é que estamos a nível nacional, a nível de reciclagem? Estamos num ponto que historicamente é bom, mas que me deixa triste porque estagnámos.
Ou seja, historicamente é bom no sentido de que a reciclagem de embalagens, ou o fluxo das embalagens, sempre foi o que cumpriu as metas. E isso dava-nos algum orgulho e continua a dar. Houve um crescimento muito grande da sociedade de Ponte Verde e quando falámos de campanhas, foi o Gervásio nessa campanha já há vários anos que ensinou os portugueses a reciclar, que me ensinou a mim a tomar consciência do que tinha que fazer. E, portanto, historicamente nós éramos best in class e continuamos a ser best in class, mas nós estagnámos em torno dos 60% de embalagens enviadas para reciclagem. A partir de 2025 a meta era chegar a 65% e, portanto, já não estamos a atingir a meta global. E é por isso que surge esta campanha, estamos a chegar ao ponto, pela positiva, com bom humor, tentando fazer uma conectividade com as pessoas, tentando mostrar que está quase, vá lá, vamos fazer um bocadinho mais. Desafios maiores no material vidro, também no alumínio, e mais recentemente também o material ECAL, portanto aquilo que são os pacotes de leite, esse tipo de material, que não se aplica só no leite, mas é a melhor forma de explicar, são os materiais onde nós precisamos ter uma aceleração mais forte, mais rapidamente para conseguir chegarmos às metas, que são importantes como qualquer meta. Nós não vamos ter uma taça, existem consequências negativas para o país, até financeiras, mas mais do que tudo tem que ser o propósito. Temos que traçar uma linha e procurar chegar a essa linha. Em 2030 a meta vai ser ainda maior, portanto vamos passo a passo ultrapassando barreiras, mas o ponto onde chegamos é um ponto em que temos que acelerar. O início do ano não foi brilhante, apesar de alguns condicionalismos da sazonalidade, das chuvas, das tempestades, mas estamos ainda preocupados se 2026 vai ser o ano em que pelo menos conseguimos aproximar dos tais 65%, com mais recursos disponíveis ao sistema e ao nível de serviço. O que é que destacaria como medidas fundamentais ou mais emergentes para acelerar esse processo? Há um tema de fazer este investimento chegar ao terreno, este investimento que está na mão dos seguros, este financiamento está na mão dos seguros, dos municípios, empresas municipais, a concessão que tem a gestão de alguns seguros, de colocar isto no terreno. Este colocar no terreno passa por uma questão mais massificada, são precisos ainda um reforço de ecopontos e maior proximidade, uma maior recolha feita porta a porta e depois todo um mundo, digamos, de otimização das rotas, das recolhas, de caminhões mais eficientes, até de gestão de pessoal, que é um desafio grande, conseguir contratação, passa por contratação pública, portanto, há um trabalho ligado à inovação, que tem impacto na recolha, mas também na triagem, um lado mais industrial, e portanto é aqui que nós precisamos ter um espírito inovador. Inovação na recolha, inovação na triagem, inovação de comportamento, de forma de gerir, de ter mais dados, de automatizar mais o tratamento dos dados para ser mais otimizado, de inovação a nível da tecnologia, falamos de sensores, braços robóticos. A cidade de Ponte Verde procura ajudar nesse sentido. Nós temos um projeto que é o Resource, que fala com embaladores, com seguros e pergunta quais é que são os desafios. E depois vai buscar startups para tentar resolver esses desafios. Fomos financiadores da colocação de braços robóticos, de inteligência artificial para detectar embalagens e fazer uma triagem mais rápida, até de projetos de quase de contabilidade de gestão e de faturação para que seja mais ágil o trabalho também nos seguros. Existe uma boa novidade também no sistema, não gerido pela Sociedade de Ponte Verde, gerida pelo SDR, que é a Volta, que um novo sistema para, resumindo, embalagens de bebidas de menos de 3 litros de plástico e metal, um resumo muito simples, estamos a falar de garrafas de água, não só, e de latas de refrigerantes, também não só, mas tentando simplificar, que vão passar a pagar 10 cêntimos de depósito no momento em que são compradas e depois esses 10 cêntimos de depósito podem ser recuperados em máquinas que vão estar nos pontos de venda espalhadas pelo país. E aqui traz-se uma lógica de devolução, uma lógica de incentivo, que não é bem um incentivo, no sentido em que é a recuperação de um valor de 10 cêntimos que se pagou à cabeça, mas há aqui um incentivo para recuperar aquele valor adicional que se pagou. Isto é uma novidade para o sistema que nós acolhemos muito bem, queremos trabalhar muito em parceria com o SDR e com o Volta no sentido de promover e de explicar que há um conjunto de embalagens
que já não são para o ecoponto amarelo, que não devem ser espalmadas, têm que ter o símbolo volta e são colocadas nessa máquina. E passa por isto, é um exemplo de uma forma de fazer diferente, e que tem que ser o horizonte do sistema, porque como estamos a fazer, e em especial no que é a recolha e a triagem, mais financiamento não deu mais performance. Portanto, a forma que esse financiamento é aplicado tem que ser diferente. Esta é a mensagem principal. Continuaremos a fazer trabalho de sensibilização, de comunicação. Tentámos refrescar a comunicação da Sociedade Ponto Verde, fizemos um rebranding, colocámos uma nova campanha no ar, estamos a tentar mexer com benefícios emocionais, temos a ambição de encontrar o tipo de benefícios financeiros, gamificação, que já começamos a trabalhar para que recompensar emocionalmente ou até de uma forma mais racional o comportamento dos cidadãos. Ricardo falou em inovação e o Mónica diria que aqui temos que juntar a inovação com a imaginação, no caso concreto da TAP. Infelizmente estamos a chegar ao fim desta conversa. Qual era a mensagem final que gostarias de deixar, não só para tripulantes e para colegas da empresa, mas também para as pessoas que viajam connosco todos os dias? Dizer que tudo começa em cada um de nós, na vontade de fazer, em perceber que fazemos parte do processo, é essencial haver essa ligação emocional à causa. Penso que, e aí é transversal, seja quando falamos em tripulantes, em passageiros, com o cidadão comum. É preciso percebermos que o trabalho começa em nós, mas também, como já foi dito aqui, é importante ter condições. Portanto, sozinhos não fazemos nada. É importante haver esta estrutura e que seja criada por todas as pessoas que estão em bastidores, pelos responsáveis pelos projetos, pela organização em si, não é? Pelas empresas e pelo país, basicamente. Mas mais importante que tudo, é preciso que haja resiliência, seja em cada um de nós, mesmo quando as condições não são as ótimas ou aquelas que gostaríamos de ter, a resiliência nas pessoas que conduzem os projetos e, no nosso caso, nós também observamos isso mesmo e que temos que manter a nossa resiliência quando temos um número que se calhar não é aquilo que gostaríamos de ter, mas acreditar que vale a pena mantermos neste caminho, que é necessário mantermos neste caminho e que as pessoas lentamente vão percebendo que este é um projeto de todos, é um projeto das pessoas para as pessoas. Ricardo, mensagem final. Vou tentar não copiar, porque há um grande alinhamento na mensagem. Acho que uma forma de resumir é que nós temos que reciclar em todo lado. No ar, em terra, em todo lado. Podemos fazer e temos de fazer, temos de ter essa consciência individual. É um comportamento que tem que ser cada vez mais natural, ele tem que ser também cada vez mais facilitado, e falámos bastante sobre as condições, sobre o nível de serviço, sobre os básicos que têm que lá existir, para que de facto se torne menos um trabalho, porque é mais fácil e porque é mais natural em mim. Eu quero fazer, eu preciso de fazer, eu entendo, eu comprei a ideia e vamos fazer. E, portanto, é isso. Temos que adotar um comportamento de uma forma natural, percebendo que ele depende de condições operacionais, depende de motivação, mas que cabe a todos nós. E depois temos que ser, de facto, resilientes no passar da mensagem e com o nosso próprio comportamento e com os nossos amigos, e temos que dizer que até no avião se estão a separar embalagens, como é que tu não separas em casa? Muito obrigado a ambos pela vossa presença e pelo vosso testemunho. Como vimos hoje aqui, o que acontece num avião com 200 passageiros é um reflexo do que acontece também na nossa sociedade e no nosso país. A reciclagem não depende apenas de sistemas, depende sobretudo de atitudes individuais repetidas todos os dias. Obrigado a si também por nos ter acompanhado neste Take Off for the Future. Tenha um excelente dia, mais sustentável.